A paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Hoje, domingo, dia 9 de agosto, dia dos pais. E eu queria deixar a minha oração, a minha intercessão pelos pais, não só da DEVIP, mas todos os pais. Que o Senhor possa estar sempre agindo dentro de cada um de vocês e dando a vocês estrutura, sabedoria, discernimento para conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. É a palavra que diz que instrui o caminho, o menino no caminho que se deve andar. Mas instruir não é o caminho para mostrar, é lá à direita, mas é instruir vivendo no caminho. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um dos amados irmãos. Amém? A aula de hoje é a lição número 6 e o tema diz assim: Eu sou Jesus. Amém? O texto do dia está em João, capítulo 8, versículo 58, diz assim: Diz-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Textual, o texto do dia, a leitura do dia está em João, capítulo 8, versículo 49 ao 58, e diz assim: Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônios. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, o nosso pai que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. Eu conheço. E se disser que não conheço, eu serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos, e vistes Abraão? Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? A palavra, ela vai levando os homens a um confronto direto, os judeus aqui nesse contexto especificamente, porque para eles era muito inédito que Jesus, é como eles dizem, ainda não tem 50 anos e viste Abraão. É uma incredulidade dentro daqueles homens que conheciam da lei, que conheciam as profecias, que aguardavam a vinda do Messias, que olhavam para Jesus e não enxergavam nele que ele era o Filho de Deus. Eles não entendiam e não compreendiam, até por causa da dureza dos seus corações e por causa da incredulidade. A incredulidade nos faz estar diante de coisas boas e nós não recebermos, estarmos diante da bênção e não recebermos por não acreditarmos que é aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que o Senhor nesse dia venha trazer entendimento, clareza, para que os irmãos possam absorver o melhor dessa aula. Há nos evangelhos um conjunto de afirmação de Jesus que causam muita repercussão entre os religiosos da sua época. São declarações que ele inicia com a expressão eu sou. Um dos momentos mais tensos é em João 8, versículos 58 e 59, quando, em virtude de suas declarações, Jesus é quase apedrejado, o que justificaria essa reação tão violenta da parte dos judeus. O autor dessa edição está fazendo esse comentário e esse questionamento para que os irmãos possam ter esse entendimento do porquê que isso provocava tanta fúria nos judeus nessa época. Primeiro nós vamos fazer a leitura de Êxodo 3, capítulo 3, do versículo 13 e o 14.
tá? Para entender que nesse contexto Moisés está conversando com Deus. Deus tem chamado Moisés para resgatar o povo, e ele vai dizer a Deus assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. E nós vamos entender que dentro desse contexto em que Moisés vai tirar o povo do Egito sobre a mão do eu sou, sobre a guarda de Deus, eles têm uma confiança, uma fé, um respeito por aquilo que foi vivido nesse tempo, que para eles é um absurdo Jesus dizer que ele é o eu sou, porque para eles era só o filho do carpinteiro. Os judeus não conseguiam contemplar a grandeza de Jesus e viviam neste confronto, sempre indagando a Jesus. Quando a mulher foi pega em adultério, vamos levá-la a Jesus para ver o que ele diz. Ele é sempre confrontado para que dissesse coisas diferentes e fosse pego pelos homens, mas não havia pecado em Jesus. Jesus, como Filho de Deus, viveu nessa vida, nesta carne, em carne, como homem, e nos deixou esse ensinamento de que é possível viver sem pecado, é possível desviar-se da aparência do mal. Amém? No primeiro tópico, ele vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Nós vamos falar de Jesus como luz do mundo em 3 subtópicos, tá? Que vai dizer assim, o primeiro deles é assim: o Senhor é a luz das nações. Há no Antigo Testamento um conjunto de referências e associações do Senhor à luz. O primeiro elemento da criação divina foi a luz. Gênesis 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Desde o início das Escrituras, a imagem da luz está em contraposição às trevas. Gênesis, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Nesse mesmo contexto, se nós formos colocar em João, capítulo 1, versículo 1, João vai dizer assim: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele vai fazer essa referência que Jesus já estava no princípio, junto na criação do mundo. Quando ele vai dizer assim, Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra era vazia sem forma, estava em trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, quem era o Espírito de Deus que pairava e se movia sobre a face do abismo? Que João vai dizer que ele era o Verbo, o próprio Cristo. E hoje, nesse dia, eu tenho certeza que o Senhor, Ele me contempla, Ele te contempla, e Ele pode ver o que há em nós ainda, que é sem forma e vazio. E Ele pode dar para nós uma palavra que dizer que haja, o haja de Deus sobre a minha vida e a tua vida, que haja luz, que o Senhor, Ele possa penetrar aonde a luz dEle precisa entrar, que o Senhor encontre dentro de mim, de cada um dos irmãos, a abertura, para que a luz dele transforme a nossa vida. Amém? Desde o início, ela está figurada em contraposição trevas e luz. Em vários registros sobre a manifestação do Senhor. Em Salmos 27, versículo 1, ele vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de que me recearei? Como sendo a bênção da salvação está associada à luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Como o fiel Simeão,
Em sua velhice, teve o privilégio de testemunhar o aparecimento do Messias. Em seu louvor, ele ora ao Altíssimo, declarando que o Redentor, Jesus, é aquele que veio ao mundo para iluminar as nações, ou seja, para ser o único capaz de libertar a humanidade das trevas, da ignorância e conduzir-nos o caminho do bom Salvador. Fácil a vida do cristão? Ela não é. A própria palavra diz que no mundo tereis aflições. Mas Jesus, ele nasceu, volta a dizer, ele nasceu, né, com um propósito. Nasceu filho de uma mulher, gerado, cresceu criança, jovem, adolescente, homem, até concluir o seu ministério e passar pelas dores que passou e voltar para o Pai, com um único propósito, de nos deixar esse ensinamento. O ensinamento de que é possível se afastar da aparência do mal, buscar o caminho de Deus, ser perseverante, ter convicção da sua fé, convicção de que Deus é o Redentor da sua vida. Ele tinha convicção e te falava tudo. Quando Jesus falava, as pessoas paravam para ouvir, porque percebiam que ele tinha não só sabedoria, mas uma mansidão, uma paz, que as pessoas conseguiam parar e escutar Jesus, né? Segundo subtópico, a afirmação de Jesus e sua relação com a festa do tabernáculo. Em meio a um contexto celebrativo da festa dos tabernáculos ou das tendas, que vai estar no livro de Levítico, de Deuteronômio, e Jesus apresenta-se como luz do mundo. Tal afirmação, que para nós manifesta a deidade de Cristo e sua associação direta com a imagem do glorioso Senhor Jeová, do Antigo Testamento, tinha outros significados que a audiência de Jesus conseguia captar com facilidade. A festa das tendas, celebrada durante 7 dias mais um, era popularmente conhecida como a celebração da alegria, e isso por um conjunto de fatores específicos. Ela acontecia 4 dias após o dia do perdão, que era o dia do Yom Kippur. Logo o povo estava livre para festejar com alegria, uma vez que a culpa por seus pecados foi retirada. A festa do tabernáculo, a festa das tendas, ela era uma referência ao tempo da peregrinação do povo na saída do Egito, em que Moisés tira o povo do Egito e as pessoas habitavam em tendas. E nós sabemos que Deus sustentou o povo no deserto com a coluna de fogo durante a noite e com a nuvem durante o dia, e mandava o maná do céu para sustentar o povo, mas as pessoas também viviam da agricultura, tinham, né, porque a forma da economia na época era a agricultura e a apicultura, a criação dos animais e nas plantações. Então, quando chegava essa época, eram feitos primeiro o perdão. O perdão, ele tem tanta importância na nossa vida que antes da alegria chegar, o perdão precisa chegar primeiro. A forma de estarmos livres, verdadeiramente livres, é perdoar. Porque nós não somos escravos do pecado. A partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, nós conhecemos Jesus, aceitamos Jesus, passamos pelas águas, começamos todo o ensinamento e vai todo um discipulado para conhecer Jesus, vai tendo uma vida de intimidade com Deus, a palavra do Senhor, e o Senhor, ele vai começando a buscar em nós tudo aquilo que precisa ser transformado. Para que a luz possa entrar, a escuridão tem que sair. E a falta de perdão é algo que traz escuridão para as nossas vidas. Nós não devemos nos sentir acorrentados pela culpa. Mas qual é a melhor maneira de eu me livrar da culpa? Perdoando. O diabo, ele é acusador, é o papel dele te acusar. É o papel dele mandar dentro do seu ouvido a mensagem de que você não é digno, você não é capaz, porque você tem um passado, porque você não tem condições de estar à mesa do Pai. Só que Deus te recebeu, Deus te acolheu. Deus, ele tem prazer nessa unidade que vai acontecendo entre você e Deus ao longo da sua caminhada.
Vamos lembrar do filho pródigo, né? Que ele sai, gasta tudo e deixa, vive tudo. Quando ele chega no ato do arrependimento, que ele está naquele momento ali, pensando já em comer porcaria, comer as polotas do porco, porque os empregados do meu pai comem melhor, vivem melhor, e olha a minha condição. Quando ele sente a necessidade do pai, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quando ele sente a necessidade de ter com o pai, e ele chega ao encontro do pai, que o pai o avista, o pai não diz nada, o pai o abraça, e ele diz ao pai: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, porque todo pecado, primeiro, ele é contra Deus, porque os mandamentos vêm de onde? Os mandamentos vêm de Deus. Foi Deus que enviou através dos homens, de Moisés, que escreveu os 10 mandamentos, e foi através de um homem, de outro homem, usado por Deus para que trouxesse o conhecimento a seu povo do que é certo, do que é errado, das maneiras de se viver. Então todo pecado, primeiro ele é contra Deus, e depois ele com seu próximo ou com você mesmo. Se Deus te perdoou, perdoe-se. Não se culpe, não aceite acusação sobre a sua vida. Deus, ele é galardoador daqueles que buscam a sua presença, e ele tem para você o melhor abraço do Pai. Amém? O texto sagrado lido nessa cerimônia era Zacarias 14. Ora, para além da relação com a questão da água viva, que Jesus também já havia feito referência, o texto do profeta Zacarias também anuncia profeticamente que quando vier o Senhor, haverá luz. Feita toda essa contextualização, as palavras de Jesus em João ganham forte caráter de cumprimento profético. A alegria que Jerusalém esperou por séculos havia chegado, personificada em um homem simples, mas poderoso em obras e palavras. Zacarias, a referência de Zacarias que ele traz aqui, Zacarias 14, diz em versículo 7, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Amém? Em Romanos 8,33, em relação à acusação, em Romanos 8,33, Paulo vai dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem te justifica é Deus. Amém? E João, 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão. Comunhão não combina com falta de perdão, porque comunhão não é que você vai se tornar igual, mas que você vai andar na mesma luz, que você vai andar na mesma intenção de pensamento, que a sua mensagem agora ela é de paz, não de contenda, ela é de paz, ela é de amor. O maior remédio para se curar e sarar todas as feridas é o amor. Amém? No terceiro subtópico dessa primeira parte da lição, ele vai dizer assim: precisamos de luz. O autor, o comentarista da revista, ele vai dizer: precisamos de luz. A Bíblia Sagrada, mais especificamente o Novo Testamento, é rico na exortação de que devemos andar na luz. Foi o que eu acabei de ler de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ter comunhão é o mesmo que ter relacionamento. Amém? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembrando que não, aquele que diz que não peca é mentiroso.
A Bíblia diz que todos nós pecamos e que todos nós fomos ou podemos ser perdoados a partir do momento que nós abandonarmos as velhas práticas. Amém? Protegermos-nos com as armas da luz. O inimigo do reino de Deus tem roubado a luz de muitas pessoas e por isso elas têm tornado-se incapazes de entender a beleza do Evangelho. E aí ele vai trazer a referência de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que é muito importante a gente ter ele em mente. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas tomarem atitudes, crente ou não crente, e não entende por quê. E não entende o que leva a pessoa a agir, a pensar e a fazer daquela determinada forma. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe uma diferença. Se você for ler na sua Bíblia, eu recomendo que não só você leia, mas que os irmãos marquem, porque é muito importante você conhecer o seu inimigo. É muito importante você conhecer que esse Deus com D minúsculo é o próprio que vem nos acusar de não sermos dignos de ser chamados filhos de Deus. Então ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento. É por isso que nós estamos vivendo os contextos sociais, familiares que nós estamos vivendo. Essa distorção de valores, essa distorção do posicionamento de famílias e pessoas públicas e a sociedade dentro dos seus valores, tudo mudou. Porque o Deus desse século tem trabalhado com força para que todos fiquem com um entendimento cego. Quando você não está em Cristo, quando você não tem intimidade com Deus, quando você não fala com Deus, você está sujeito a viver um espírito de engano, estando na igreja, estando fora da igreja, porque a vontade do inimigo é que você seja cego espiritualmente. Porque estando cego espiritualmente, você não consegue ver contra verdadeiramente o que você tem que lutar. O que é a influência desse mundo dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, dentro das famílias que estão sendo destruídas por aí. Essa distorção de valores é exatamente a ação do maligno. Porque qual é hoje, na esfera espiritual, aonde ele mais tem trabalhado? É na família. Já de um tempo. Só que agora, através da política, através da mídia, através de muitas coisas que vêm sendo modificadas e vêm sendo vistas como nada a ver, elas têm se implantado a ponto de nós ficarmos como? Se antes, na época dos nossos pais, fomos criados de uma forma, hoje nós não podemos mais não ter esse tipo de entendimento para criar os nossos filhos no caminho. Porque talvez eu e você tenhamos chegado a algum conhecimento de alguma situação esquisita, estranha, uma coisa muito fora do normal, fora do padrão, já adultos. Mas hoje os nossos filhos contemplam essas realidades já pequenininhos, como é hoje a questão das crianças que se aceita que se faça a mudança, que se induzam hormonalmente a deixar de ser menino e a deixar de ser menina, já desde crianças. Então nós não podemos, isso é só uma das coisas, nós não podemos ter a visão fechada de não orar e interceder por essa geração, por essas famílias, por esses lares, porque Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. O pecado ele é abominado, mas essas pessoas todas são merecedoras de oração por libertação. Amém? Então todos precisamos de luz. E Deus vai dizer, Jesus vai dizer, que eu e você também somos sal da terra e luz desse mundo. Amém? No segundo subtópico, ele vai falar no bom pastor.
a expressão bom pastor como uma rememoração de uma imagem do Antigo Testamento. E para entender o que Jesus quer dizer quando ele diz assim, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, a gente está falando de uma liderança servidora. Que Jesus ele não veio para ser servido, ele veio para servir. É o que ele vai demonstrar, principalmente a Pedro, né, quando ele diz que vai lavar os pés dos apóstolos, e Pedro diz, não, Senhor, o meu pé não. Mas Jesus diz a ele, Pedro, se eu não lavar o teu pé, não tenho parte contigo. Porque Jesus veio para servir. Ele veio nos ensinar que nós devemos servir, independente da nossa posição, do nosso posicionamento, do cargo, da função no seu trabalho, independente de onde você esteja, como ser humano e como servo do Deus vivo. Nós não viemos ser servidos, nós viemos para servir, né? Nós viemos para estar servindo os nossos irmãos. E é esse o tipo de liderança que Jesus nos ensina. E dentro do texto ele vai trazer Ezequiel 34, em que ele vai dizer assim, filho do homem, 34, do 2 ao 4. Os irmãos depois podem fazer a leitura, do 34 todo, porque não só Ezequiel como Jeremias, eles se levantavam e falavam contra os pastores. Daquela época, esses pastores, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vós vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas? As fracas não fortaleceste, as doentes não curaste, as quebradas não ligaste, as desgarradas não tornaste a trazer? E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza? Aí Jeremias, versículo 3,15. Jeremias também tem essa mesma fala, mas quando Jeremias está no capítulo 3, no versículo 15, ele vai trazer uma esperança. Ele vai dizer assim, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Aqui, nesse trecho do Bom Pastor, o comentarista ele vai fazer alusão não só dessa premissa de pastores, de coisas que nós vemos hoje em dia, de pessoas que se aproveitam da falta de conhecimento, não é ingenuidade, é da falta de conhecimento, porque até o ingênuo, quando ele recebe conhecimento, ele não se permite a certas explorações, né? Então é preciso ter conhecimento. A palavra diz que o povo peca por falta de conhecimento. Então nós vemos hoje muitas coisas mascaradas para chamar a atenção do povo, certos eventos, certos trabalhos que mais parece um festival, e na verdade Jesus não é isso. Quando no Sermão do Monte ele tem uma palavra dura e dá ao povo, e todo mundo vai embora, ele vira para os discípulos e diz assim, vocês não vão também não? A grosso modo, tá, irmãos? Porque na palavra está dito de outra forma. Vocês não vão também não? E Pedro diz, mais uma vez, que vai dizer, para onde iremos nós se só tu tem palavra de salvação? Ainda que a palavra seja dura, ainda que a palavra seja de confronto, não se permita viver uma vida morna, viver uma vida sem confronto, porque o Senhor ele nos leva ao próprio confronto, ele leva cada um de nós nos examinarmos dia após dia para reconhecermos em nós aquilo que nós precisamos melhorar. Porque quando nós sentamos dentro da igreja, nós não vamos ouvir uma palavra de confronto, vamos examinar a nossa vida, sim, isso cabe, isso não cabe, sim, isso tá bom, sim, é verdade, Senhor, dessa forma eu acho que eu posso ser melhor. Por que não? Né? Se esses pastores aqui que usurpam e comem a gordura da ovelha, é justamente aquele que não tá, deixa a ovelhinha ali bem confortável, sei nem porque eu estou dizendo isso, mas bem confortável. Mas quando ela é levada ao confronto, muitas vezes ela vai pular, porque ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ser apertado,
né? Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Esse bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Ele vai ter o que dar a Deus e apresentar a Deus naquele grande dia. Em 1 Pedro capítulo 5, do 2 ao 4, ele vai dizer assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade. Ser pastor não é algo que se faça nem por força, nem por violência, nem segundo os interesses, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, é a própria palavra quem diz. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, e quando Jesus vier buscar a sua igreja, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Isso me faz lembrar quando Jesus aparece para Pedro, depois que ele já estava com o Pai, e ele ainda vem ter com os homens. E então ele vem a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele pergunta. Pedro diz que ama, mas na 3ª vez Pedro fica constrangido e diz para Deus, para Jesus, né? Tu sabes. E ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas não é algo que se possa fazer por interesse, é algo que se faça por amor. Todo pai, mãe, corrige os seus filhos. E a correção, ela é um ato de amor. Então, quando a correção vier sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, vamos aceitá-la com amor. Porque ela não é para levar-nos ao caminho ruim, não é para levar-nos à morte. Muito pelo contrário, ela é para levar-nos à vida. Amém? No segundo subtópico, ele vai falar do caráter sacrificial do bom pastor. A postura mais destacável de liderança de Jesus é a sua capacidade de se sacrificar pelos seus amigos. Esta atitude do mestre inverte completamente a lógica de manipulação e exortação de pessoas que desde a queda adâmica, desde Adão, instaurou-se na humanidade. Jesus não é apenas um teórico da fé, não é. Tá? Nem uma pessoa que cobra dos outros o que nunca foi capaz de fazer. É aquilo que nós estamos dizendo, que eu estou dizendo, né? Jesus, ele viveu como homem para deixar o exemplo. Ele anuncia seu empenho pessoal em fazer-nos felizes. No reino estabelecido por Jesus, os pequenos e fismos, Jesus veio para os pequenos, para aqueles que não tinham valor, né? Aqueles que eram esquecidos. Os menores serão aqueles reconhecidos como os mais importantes. Os preteridos são tratados com prioridade. E 3º subtópico, o relacionamento dedicado do bom pastor. Além da doação integral das lideranças, a liderança, conforme o modelo de Jesus, instaura um outro fundamento revolucionário: o cuidado com o próximo. Jesus deixa explícito que o bom pastor jamais agiria com covardia ou traição. A relação de Jesus com suas ovelhas não obedece um estilo hierarquizado, no qual ele faria questão de afastar-se de seus liderados e mostrar sua superioridade com relação aos outros. Pelo contrário, o Senhor conhece aqueles que estão sob a sua liderança e eles também sabem quem ele é, e de modo chegado. A liderança de Jesus não é movida pelo princípio da exclusão e eliminação do outro, e sim pelo acolhimento e cuidado. E em João, do capítulo 15, versículo 15, diz assim: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus, ele muda o relacionamento. Já não há o distanciamento, porque nós sabemos que o sacerdote tinha um papel, os profetas tinham um papel, cada um tinha em si uma importância,
Mas Jesus, ele vai dizer que o pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele tem relacionamento com as ovelhas. Jesus era o bom pastor. E ele não chamava mais de servo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas quando ele ouve, eu ouvi do meu Pai e vos tenho feito conhecer. Então, nós já vimos aqui a primeira vertente, em que ele vai dizer que ele é a luz. A segunda, do bom pastor: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E agora, no terceiro tópico, ele vai dizer que ele é a porta. A singularidade de Jesus. Ao declarar-se a porta das ovelhas, o Senhor Jesus, utilizando-se dessa linguagem rural, ressalta o caráter singular da sua vida e ministério. No frágil modelo de pecuária daquela época, o único modo de garantir o controle dos animais do rebanho, que ao amanhecer iriam alimentar-se livremente no campo, era controlar o acesso e a saída deles através de uma única porta. Por isso, porta das ovelhas, né? Dessa forma, o Senhor Jesus declara-se à humanidade como o único caminho para conduzir as pessoas até a presença do Salvador. Nunca houve ninguém como Jesus, nem jamais haverá. Por quê? Porque seu amor é inigualável. Jesus deu a vida por mim e por você. Declarar Jesus como incomparável não é, em hipótese alguma, defender algum tipo de discurso de ódio ou intolerância, ou dizer que nós somos melhores ou piores, ou que fulano é melhor ou é pior, religião de A, de B, de C. Não é fazer esse tipo de distinção. Até porque nós somos um povo. Amém? No cotidiano das nossas relações sociais, devemos anunciar o Evangelho apresentando Jesus e suas características excepcionais deste modo. Não há nenhuma necessidade de criticar, de se levantar a religiosidade alheia por uma exigência da sociedade. Devemos respeitar a todos. Jesus, ele é amor. E Jesus, ele não confrontava para humilhar ninguém. Ele veio trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem da paz. Amém? Não uma mensagem de guerra, não uma mensagem de ódio, não uma mensagem de desrespeito ao próximo, né? A palavra como nós, amém? Até porque a palavra diz, em João 14,16, ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse por mim não é de qualquer maneira. Nós precisamos, como já temos visto em algumas outras lições, exercitar os frutos do Espírito. A paz, a longanimidade, que é a paciência, a fé. Nós devemos ter em nós o exercício do amor cristão, porque é ele que vai gerar frutos que o Senhor verá colher um dia. Amém? Que nós venhamos colher esses frutos do Espírito. No segundo subtópico, a superioridade de Jesus. Em João, capítulo 10, versículo 8, o mestre rotula como ladrões e salteadores, numa acepção moderna e mercenária, piratas, saqueadores, em resumo, um homem que vai à guerra por dinheiro e não por honra ou justiça. Todos que vieram antes dele. Mas contra quem são essas palavras que Jesus usa? Vamos dar uma lida, então, em João 10, 8, para a gente entender o que é que Jesus está dizendo aqui. O que é que o que o comentarista da revista está dizendo nessa referência de João 10, no versículo 8. Ele vai dizer assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aqui, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele é ladrão e salteador. O Senhor conhece as suas ovelhas. Ele conhece a cada um de nós. E não há nada que vá ficar oculto diante dos olhos do Senhor. Amém? Qualquer espiritualidade que aponte apenas para o lucro
poder e glória humana pode ter muito espaço entre os homens, mas na verdade não passará de entretenimento para bodes, ou seja, manipulação de emoção para pessoas que vivem apenas de aparência, sem uma transformação espiritual verdadeira. Jesus, o que ele está dizendo aqui é que muitas vezes as pessoas podem parecer ser e não serem, e que qualquer que leve a lucro o poder e glória humana, existem coisas que são muito agradáveis aos olhos humanos e desprezíveis aos olhos de Deus. Certos eventos, certos acontecimentos, certos tipos de culto, certos tipos de adoração, certos tipos de coisas que têm acontecido no nosso meio. Mas para Deus é verdadeiro, ele tem verdadeira abominação por isso. Mas tem coisas que dentro da nossa cegueira espiritual nos parece muito aprazível, e para Deus não é. E tem coisas dentro da nossa visão que para nós é bom, para Deus é muito bom, mas que para certas pessoas não é nada agradável. Então nós devemos vigiar também com certas situações que se apresentam diante de nós, né? Porque sem uma verdadeira transformação espiritual não é possível alcançar a graça de viver o verdadeiro amor de Cristo. Terceiro e último subtópico, o poder de Jesus. Apenas em Jesus encontramos redenção para nossa alma. As palavras aqui em João ressoam aquilo que ele afirmou em Mateus. A salvação que Deus tem para nós não é processo dolorido, como se algum tipo de sofrimento nosso fosse o caminho para a libertação dos nossos pecados. Como bem afirma o profeta, nossas culpas foram todas levadas por eles. Ao declarar-se à porta, Jesus revela-se como aquele que possui o poder de quebrar as maldições e fazer em nós novas todas as coisas. O escritor de Hebreus, usando uma analogia próxima a esta da porta, apresenta-nos Jesus e sua obra como um novo e vivo caminho. Vamos ler aqui em Hebreus 10:20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? O escritor, o novo e vivo caminho. A experiência da conversão é como o próprio Jesus afirmou em seu Sermão da Montanha, semelhante à decisão de percorrer um extenuante e longo caminho, mas cujo final é um lugar de descanso e paz. Seguir a Jesus não é nada fácil, mas sabemos que ele vai à frente. Por isso, nós chegaremos lá. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Junto a isso, nós vamos nos unir a Jesus falando com Nicodemos, onde ele diz que é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Quem não nasce de novo, quem não passa por esse processo, não conhece ainda verdadeiramente Jesus. E eu convido os irmãos a conhecerem verdadeiramente Jesus. Na conclusão, conhecer a Jesus é fundamental para todo aquele que deseja ser um verdadeiro discípulo do Salvador. Jamais poderemos ser amigos do Mestre se mantivermos com ele apenas um relacionamento burocrático religioso, se você for só bater seu ponto no domingo na igreja. Se você for ter com Jesus uma relação mediana, só molhar os pés. Viver uma vida com Cristo é mergulhar, é confiar, é se entregar, é entregar a Ele a sua vida. Entender cada um dos seus discursos e declarações do nosso Redentor deve ser um ideal de vida para cada um de nós. Por isso, para tanto, dediquemo-nos cada vez mais a um estudo sistemático das Escrituras, lendo a palavra de Jesus de Nazaré como uma escritura viva. A palavra ela é viva e eficaz e ela se renova
dia após dia. Você vai ler um texto hoje e você vai ter um entendimento. Você vai ler o mesmo texto amanhã e você vai ter um outro entendimento. A palavra de Jesus palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Em nome de Jesus, que os irmãos tenham um domingo abençoado. Tenham em mente que Jesus, ele é a luz do mundo, ele é o bom pastor e ele é a porta. E não é a porta larga, é a porta estreita. É por onde só vai passar aqueles que verdadeiramente tiverem uma transformação de vida, uma mudança no seu estado atual, porque todos devemos ser dependentes, únicos e exclusivos do Senhor. Que o Senhor possa abençoar o seu domingo, o seu lar, a sua família, e que o seu domingo seja de bênção, em nome de Jesus. Amém.